campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Essa grande oportunidade de conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que vem consolar o nosso espírito, né? Então, hoje vamos fazer a leitura do capítulo 26, dar de graça o que de graça recebeis, né? E nos caiu o item 7, mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, assim como os apóstolos que também possuíam mediunidade, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, mostrando-lhe o caminho do bem e conduzindo-os à fé. Não receberam a mediunidade para vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são o produto de suas ideias, nem de sua pesquisa, nem de seus trabalhos pessoais. Olha a vaidade, né? Deus quer que o conhecimento chegue a todos. Ele não quer que o mais pobre fique dele privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, não tive o consolo de receber o encorajamento e o testemunho de afeição daqueles por quem choro porque sou pobre. Olha que absurdo seria isso, né? Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la do objetivo para o qual Deus a criou. Olha a importância de entendermos a responsabilidade que temos através da nossa mediunidade, que todos nós temos, que todos nós a possuímos. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, sabe que pouca coisa é necessária para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de alguém que os convoque, recompensando-os com algum tipo de pagamento por sessão realizada. O simples bom senso rejeita essa ideia. Também é uma profanação invocar, por dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são queridos. Agindo dessa forma, até pode-se obter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas, né? Espíritos inferiores, mentirosos e sem escrúpulos comparecem a esse chamado e estão sempre prontos a responder a tudo que lhe é perguntado, pois não possuem nenhum compromisso com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las com seriedade. Deve também ter o cuidado de certificar-se a respeito da natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, o desapego e o mais absoluto desinteresse moral e material. Olha só, ao longo desse capítulo continua sobre a mediunidade, mas acho que aqui já dá para a gente ter uma boa conversa, trocar essas ideias que é importante entendermos de tudo aquilo que recebemos de benefício da espiritualidade, daquilo que recebemos do nosso grande irmão, mestre, amigo, Jesus Cristo, nosso guia e modelo, e que vem nos conduzindo a esse processo de descobrimento através da ciência, da filosofia e da religião. Esse manancial que o mundo espiritual nos proporciona. E por isso, irmãos,
fica muito claro para nós que a mediunidade não é dos tempos atuais. A mediunidade existe no homem desde as primeiras civilizações e precisamos entender esse processo como algo que faz parte de nós, para que cuidemos da nossa saúde mental, tanto quanto cuidemos da nossa saúde corporal, porque a mente é o espírito. Irmãos, essa grande reflexão de hoje nos traz a oportunidade de relembrarmos um dos momentos mais ímpares da história dessa comunicação entre os dois mundos, que é o fenômeno de Hidesville. Esses fenômenos totalmente ligados, né, a essa conjuntura da universalização da doutrina, é justamente para que possamos entender que a mediunidade, quando trabalhada de forma séria, ela pode transformar a história da humanidade. E esses fenômenos que iniciaram com as irmãs Fox têm uma belíssima história, uma belíssima conjuntura e que eu gostaria de compartilhar com nossos queridos amigos de ideal espírita, que as irmãs Fox, através de sua família, né, eles se mudaram para esse pequeno vilarejo em Hidesville em 11 de dezembro de 1847. E a partir dali começou uma nova história. Nos primeiros meses eles não tinham qualquer contratempo dentro do seu lar, mas no dia 31 de março de 1848 foi a data que os grandes espiritualistas escolheram para marcar esse símbolo da história, dessa comunicação entre o mundo espiritual e os homens, para que entendamos que nessa oportunidade, com já alguns fenômenos acontecendo na casa da família Fox, né, existiam duas jovens, que eram a Kate e a Margaret. A Kate era mais nova, ela tinha 11 anos, e a Margaret era mais velha, tinha 14 anos. E essas jovens, com uma mediunidade totalmente aflorada e ali latente para ser trabalhada, dentro de um lar que trazia muitos fenômenos, que começaram a apresentar muitos fenômenos, né? Ruídos, pancadas, objetos se mexendo, tremores na casa, tremores nos móveis. Tudo isso começou a causar um espanto na família. Mas a mais jovem, a Kate, não perdeu a oportunidade. No dia 31 de março de 1848, na noite desse episódio, ela resolveu fazer essa comunicação, como se fosse assim dizer, enfrentar, né, aqueles medos que a família que eles estavam vivendo. E ali ela trouxe algumas possibilidades de gestos que o espírito respondia copiando, imitando. Então, assim, ela foi trocando essas informações com esse espírito. E era muito interessante que ela deu um apelido para esse espírito. Ela chamava de Senhor Pé Rachado. Senhor Pé Rachado. Olha só, criatividade de uma criança de 11 anos, né? E ali, a partir dali, começaram-se a se aumentar essas comunicações, essa troca e principalmente a família, através da mediunidade dessas duas jovens tão precoces, conseguiram descobrir qual era a situação que aquele espírito estava vivendo
ele tinha sido assassinado, ele era um mascate e tinha sido assassinado e seus restos mortais jogados no porão, né? E aí isso naturalmente ganhou uma grande repercussão. O vizinho deles, que morava próximo, muito próximo a eles, ajudou nesse processo da comunicação, sugerindo algumas ferramentas para facilitar, inclusive, do alfabeto, né, de como poderia facilitar essa linguagem, até que eles conseguiram descobrir todos essas riquezas de informações através desses espíritos e através de batidas, de, de comunicações ainda muito rudes, mas foram essenciais para consolidar esse processo. E aí, mais tarde, lá em 1905, o Jornal de Boston divulgou que naquela casa, que era conhecida como Casa Mal Assombrada, acabou divulgando que foi encontrado o cadáver de um homem dentro dessa casa que a família Fox viveu lá em 1905, 50 anos depois, né? Que tinha sido encontrado o cadáver na parede do porão. E aí, naturalmente, tudo isso se consolidou e a história daquela família se tornou cada vez mais forte e principalmente dentro desse movimento da espiritualidade, para que a gente desperte para as verdades do espírito imortal, né? E aí a família, no caso das irmãs Fox, dentro daquela realidade e com tanto pouca idade, né, também, elas acabaram ao longo da sua adolescência utilizando dessa mediunidade de uma forma buscando um retorno financeiro, buscando sempre atrações, começaram a se apresentar em vários lugares de Nova York, né? E se envolveram com coisas mais pesadas, como bebida, né? As questões mais, infelizmente, acabaram se perdendo, né? Mas, com certeza, naquele momento, né? Conseguiram ser muito úteis para a espiritualidade, mas pelo seu livre-arbítrio acabaram escolhendo um caminho um pouco mais difícil e naturalmente pararam de ser assistida, né, pelos espíritos superiores, porque se aproximaram dos espíritos zombeteiros. E essa nossa caminhada, irmão, né, quando a gente vê essa história das irmãs Fox, os fenômenos de Riz-de-Vie, que tem essa grande marca no despertar do homem, da sua história, isso demonstra o quanto nós estamos ligados à espiritualidade. E ali foi o início de tudo, porque a partir dali começaram a ocorrer fenômenos em toda a Europa, fenômenos na Inglaterra, fenômenos na França, fenômenos em Nova York, né? E todos esses fenômenos em diversos pontos do mundo foram consolidando as mesmas informações. Por isso que a gente fala que é a universalização dos ensinos da doutrina espírita. E não foi através de um homem, como ele fala aqui no Evangelho, né? Não são produto das suas ideias, nem das suas pesquisas, nem dos seus trabalhos pessoais. Tudo isso foi construído através de espíritos benfeitores que utilizaram a mediunidade de irmãos que estavam ali receptivos, estavam prontos para o trabalho.
e trouxeram dentro dessa oportunidade a construção de um novo olhar do homem para a sua própria história. Então, irmão, que riquíssima a história de hoje, né? As irmãs Fox, lá no dia 31 de março de 1848, né? É uma data bem emblemática que mostra essa conjuntura que trouxe todo um manancial de informações para nós, né? E é muito interessante que um físico inglês chamado professor William Crookes, ele fez um inquérito sobre os poderes das irmãs Fox, das médium, e ele publicou uma declaração bem sincera sobre isso. Eu segurava ele, e dentro dessa experiência, porque ele acompanhou também todo o processo das irmãs Fox, e ele era um cientista muito sério e reconhecido na época. Eu segurava ambas mãos das médium numa das minhas, enquanto seus pés estavam sobre os meus. Havia papel sobre a mesa em nossa frente, e eu tinha um lápis na mão livre. Uma luminosa mão desceu do alto da sala e, depois de oscilar perto de mim durante alguns segundos, tomou o lápis da minha mão e escreveu rapidamente numa folha de papel. Largou o lápis e ergueu-se sobre as nossas cabeças, dissolvendo-se gradativamente na escuridão. Né? Então aqui, irmão, esses relatos nos dão a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que a mediunidade educada, evangelizada, ela sempre vai encontrar as respostas que precisa para ajudar a si e ao seu próximo. Porque nós estamos aqui com esse dom, né? Como ele diz, a mediunidade é a oportunidade de auxiliar a todos. Somos intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, da mesma forma que as irmãs Fox foram, da mesma forma que Kardec foi esse intérprete. Nós estamos aqui também com a missão de trabalhar na seara do Cristo e sempre vigilantes, atentos, orando para que a gente possa ser esse instrumento de amor, de luz e esclarecimento por onde a gente passar. Porque a nossa responsabilidade é com a nossa mediunidade. Então, vamos fazer o nosso preces e irradiações que nos traz. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia, Senhor. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos
desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor infinito ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz do mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa no terra. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site